Sim. A partir do momento que eles evidenciaram ano passado Visions of Mana, pode ser qualquer coisa, velho. Tipo, vou dar um exemplo bizonho. Quero saber da opinião do Crusher, tá? A respeito das expectativas dele para o Direct, se ele acha que vai ser anunciada as datas de lançamento ali do Doom, do South of Midnight, e que jogo é aquele misterioso no ponto de vista dele. Diga aí, Crusher. O bom do Direct é que ele é meio carta marcada, né? Você meio que sabe 90% do evento, né? Então, beleza. O Doom eu tô curioso pra ver a gameplay dele mais aprofundada. Eu gosto muito do Doom 2016, gosto muito dele. O Eterno eu acho legal, né? Mas eu acho que ele é muita coisa pra você ficar pensando a cada milissegundo que você tem que, no meio do combate ali. Ele chega a ser um pouquinho cansativo pra mim, eu prefiro o 2016. Fora que em termos de set pieces, né, que são fragmentos do jogo que marcam, né, eu acho que o 2016 tem mais. Mas enfim. Então eu quero ver essa gameplay aprofundada dele. E eu acho que no caso do Doom, a id Software é uma empresa bem competente com relação ao desenvolvimento dos seus jogos. Então eu acredito que ele deve ser talvez lançado, talvez no primeiro semestre, creio eu. E talvez lá no Showcase a gente vai ver a data dele sim. E é o jogo que eu gosto de excluir ele porque Doom é uma das minhas franquias favoritas da vida. Então é meio zoado falar assim, jogos que eu tô mais aguardando do ano. Cara, seria injusto com todos os outros jogos disputar com Doom. Doom vai estar lá em cima e os outros jogos vão estar sempre lá embaixo. Então eu sempre excluo ele por conta disso. Mas eu acredito que esse vai ter data em gameplay estendido. O South of Midnight tá sendo uma grata surpresa pra mim. Eu sempre gostei da arte dele, achei maravilhoso. E quem acompanha as reviews lá sabe que eu elogio bastante essa parte quando tem conceito artístico envolvido. Essa é uma coisa que eu enalteci muito na review do Tales of Arise, por exemplo. E quando eu fizer comentário sobre o Granblue Fantasy, vai voltar esse comentário também. Então, se escreve Compulsion, mas se fala Compulsion, né? A Compulsion tá de parabéns nesse quesito. Fora a temática, que eu acho que eles vão ter uma trilha sonora inacreditável. Death don't have no mercy in this land. A temática que está sendo abordada ali, uma amplitude de trilha sonora ali para fazer daquela região dos Estados Unidos ali, que, cara, talvez seja uma das melhores bolachas de trilha sonora que a gente vai ver esse ano. Um chute totalmente no escuro. Aí vai ter o Expedition 33. Cara, esse aí... Esse daí ele vai ser um Souls-like, não é? Ou não? Não, ele é um JRPG de turno de ação. What? Eu não sei como definir aquilo ali, não. Lixo. Tipo, você vai ter a jogabilidade por turno dele, né? E ao mesmo tempo ele vai ter uns Kick Time Events pra você durante a gameplay ali que você tá fazendo. Entendi, foi nada. É uma dinâmica que a gente não vê muito. Por exemplo, recentemente eu joguei o Sea of Stars. Ele tem uma pegada parecida com isso, né? Tipo, você escolhe o golpe do mais tarará, mas você, eventualmente, você pode apertar alguns botões ali e você dá uns sobrecomandos na sua decisão, né? Então é mais ou menos essa pegada. Eu acho que é um tipo de gameplay que deu uma sumidinha, né? Então, tô curioso. Lindíssimo o jogo também. Eu acho que esse aí vai ser um jogo também que vai marcar bastante. Esse eu já tenho minhas dúvidas. O South of Midnight eu acho que sai no primeiro semestre. Esse eu acho que deve sair mais ou menos da metade indo pro final, tomando cuidado talvez com datas após agosto, né? Porque se a gente for fazer o retrospecto, né? Final de outubro, início de novembro deve ser quando vai sair o GTA, né? Então... deve ser mais pro final do ano. Então, muito desses jogos estão meio sem data por conta disso, né? Ver se eles vão conseguir cumprir talvez uma data antes dessa janela, entre outubro e novembro, né? Que vai ser o GTA, que pelo menos é majoritariamente quando os jogos GTA são lançados. Então tem essa questão. O jogo que tá faltando ali, cara, pode ser muita coisa, né? Já ouvi papo sobre ser um Persona Remake, já ouvi papo de ser o The Elder Scrolls Oblivion Remake, mas já ouvi gente comentando que gostaria que fosse aquele rumor do Conker feito pela Double Fine. Nossa, né? Fala. Então assim, muita coisa tá rondando ali. Agora, se a gente for tirar uma análise em retrospecto do showcase, infelizmente ele pode ser literalmente qualquer coisa. You serious? Porque o jogo que tinha um ponto de interrogação no passado era o Visions of Mana, que era um jogo nem da Microsoft. Então, assim, sim, pode ser verdade. qualquer coisa. Eles ainda falaram que vai ser de um estúdio, né? Que vão visitar um estúdio que não tem jogo anunciado, é um bagulho assim que eles falaram. Cara, eu não consigo prever o que pode ser ali. Realmente eu não consigo. Como diz aquele meme lá. Não sou capaz de opinar. Eu gostaria, vamos dizer assim, né? Que fosse esse Conker. Eu também, cara. Nossa. Que assim, o Conker, cara, o pessoal tem esse rumor, mas o Conker, ele é um jogo que, tipo assim, ele é muito politicamente incorreto. Ele tem toda a razão. Nos dias de hoje, ainda mais com as
atitudes que a Microsoft vem adotando, sabe? Eu não sei se o Conker, sabe, seria uma coisa que a Microsoft investiria. Mas, cara, eu ficaria muito feliz em ver isso. Eu ficaria muito eu gostaria que fosse contente. o Conker, ou também rolou boato que pode ser finalmente o anúncio da coletânea remasterizada dos Gears clássicos, né? Mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Assim, mas eu acho... Tava Alvorada. Saudações, Alvorada tá aí com a gente. Obrigado, Alvorada, pela companhia, meu querido. Cara, eu acho que os Gears, cara, será que sai esse negócio? Porque os Gears já tem um negócio tão massa, cara, tipo, que é a retrocompatibilidade, né, dos jogos pro Xbox que rodam ali em resoluções altíssimas, sabe? Não sei se os caras fariam isso, só se fosse pra lançar no PlayStation também, né? Essa coletânea aí. Tem essas convergências de rumor, né? Mas eu sou cético até isso aqui, cara. Eu não consigo chutar nada do que vai estar ali. Porque não existe uma régua, sacou? Sim. A partir do momento que eles evidenciaram ano passado Visions of Mana, pode ser qualquer coisa, velho. Tipo, vou dar um exemplo bizonho. Bizonho mesmo. Pode ser o remake do Assassin's Creed 1. Porque o Visions of Mana deu essa brecha. Pode ser qualquer coisa, sacou? É mais fácil a gente não tentar adivinhar, mas tipo assim, torcer por algo que a gente queira. Esse rumor do eu acho que vai ser algo muito, bom. ele é muito antigo, entendeu? Ele é muito antigo, esse rumor do Conker, e a Microsoft usou o Conker num trailer promocional há uns anos atrás. Tem um trailer da Rare, inclusive, que tem uns estandartes, e daqueles estandartes, o único jogo que não recebeu nada foi justamente o Conker. Então, se você for linkar essas duas coisas, eu acredito que a Microsoft saiba que a galera quer um Conker. Se for o Conker, eu vou gritar até umas horas. E só lembrando, pessoal, que eu e o Crusher, a gente tava combinando aí pra gente poder bater um papo, né, durante o Direct do Xbox, que vai ser no dia 23, é isso? 23 às 15 horas, mas eu vou abrir a live às 14h30. Isso. Então nós vamos ficar conversando, batendo um papo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Discord aqui. Vocês vão ouvir a fala do Crusher aqui, quem estiver assistindo comigo aqui pelo Roberto in the Game, e quem estiver assistindo também lá no canal do Crusher. O evento já tá até lá marcado. Já. Beleza, fechou. Vai acompanhar eu lá batendo um papo com ele, e quem estiver aqui vai acompanhar ele batendo um papo comigo, entendeu? Mais ou menos assim. Mas você acha, Crusher, que o 2025 do Xbox, visto já também esse maravilhoso Direct, né, que já é o terceiro ano, que é um evento que eu acho uma das coisas que a Microsoft acertou demais, né? Tá sendo muito assertivo. Eu gosto do ritmo dele, acho o ritmo dele muito bom. Um ritmo muito bom. Eu acho que o layout também, o jeito que ele é apresentado, eu acho tudo muito bom, muito bacana.